Olá, seja muito bem-vindo. Esse é um vídeo preparatório para você que quer sair da casa dos seus pais, da sua avó, quer chutar o balde e começar a viver uma vida doidado morando sozinho. E eu tenho que te dizer, morar sozinho é a 8ª maravilha do mundo. Pode acreditar em mim, insere lá, por minha conta. E só de imaginar que eu cheguei aqui nesse lugar há 3 meses atrás, não tinha exatamente nada, não tinha móveis nenhum. E só de pensar que 3 meses depois já tem tudo imobiliado, todos os móveis do jeitinho que eu quero, do jeitinho que eu quis e na verdade melhor do que eu pude imaginar. Então bora pro vídeo que eu vou dar 3 passos, 3 coisas que você deve ficar muito de olho antes de sair de casa. É um vídeo que vai te preparar para sair da casa dos pais de uma vez por todas. São 3 coisas muito simples que você deve ficar de olho. A primeira delas é, você tem que ter noção que você está começando do zero. Você está começando uma nova jornada, muitas das vezes sozinho, e você tem que se ligar também que você vai imobiliar uma casa exatamente do zero. Talvez você tenha alguns itens que são itens básicos, mas você tem que pôr em mente que a maior parte dos itens você ainda não tem. Então, você tem que se preparar para a compra dos móveis. Então você tem que se preparar para imobiliar a casa. E uma dica extra que eu deixo aqui é priorização dos móveis. Como assim? Você vai priorizar, você vai fazer uma lista e nessa lista você vai priorizar todos os móveis que são necessários, estritamente necessários, são móveis para sobrevivência. Como assim? Foi um erro que eu cometi. Eu poderia muito bem ter começado pela cozinha, mas eu comecei imobiliando o quarto e o escritório. E no caso, esse foi um erro que eu cometi, porque eu poderia ter começado imobiliando a cozinha primeiro, que eu acredito que é um dos cômodos mais importantes da casa. E eu comecei imobiliando o meu quarto e o meu escritório. Comecei totalmente errado. Parei aqui para dar uma ajustada no posicionamento da câmera e segue o vídeo. Vamos pro vídeo, que aqui é assim. Como a gente estava falando, priorização dos móveis. Você tem que priorizar aquilo que é necessidade para você. Ah, Henrique, mas eu almoço todos os dias no trabalho. Raramente vou almoçar em casa. Então, para você, talvez a prioridade seja o seu quarto, seja a sala. Aqui quem vai definir quais são as prioridades, por quais cômodos, quais são os móveis que você deve comprar é você. Você que vai definir quais são os móveis necessários para a sobrevivência. O segundo passo são as contas mensais. Com certeza você já sabe, mas as contas mensais elas vão aumentar. Por exemplo, agora eu pago 2 contas de internet. A minha internet do celular e a internet aqui de casa. Antes de mudar eu tinha a mentalidade, não, a minha internet do celular é boa, qualquer coisa eu roteio. E aí eu continuo usando somente a internet, eu não vou gastar com isso, eu vou economizar e não tem como, gente. A sua internet do celular 3G, 4G, 5G pode ser a melhor internet do mundo, mas você vai ter, se você trabalha em casa, se você trabalha em home office e na maior parte dos dias você está trabalhando em casa, você tem que ter uma internet dentro de casa, a trabalho ou não. Então você tem que ficar esperto. Agora você tem que ter noção de que você vai ter contas que antes você não tinha, contas de água, contas de luz, contas de internet, talvez IPTU, aí entra o aluguel, se caso você for morar de aluguel. E o que eu aconselho é que antes de sair de casa você contabilize, você faça todas essas contas. Pegue a conta média de água da sua casa hoje, de onde você está, e a conta média de luz. Faz uma média gastando somente para uma pessoa, caso você vá morar sozinho, sem acompanhante. E faça um cálculo exato de quanto você vai gastar mensalmente e se esse gasto está dentro do seu orçamento hoje, se ele cabe dentro do seu orçamento hoje. Por exemplo, eu, quando me mudei, eu priorizei muito a imobiliar primeiro o quarto e o escritório. Então fiquei por muito tempo comprando Marmitex e eu vou te falar, Marmitex no começo te salva, meu. A curto prazo te salva, mas a longo prazo, meu, pode acabar com você financeiramente, acredita em mim. Então esse foi um dos erros que eu cometi, não priorizar os móveis que são necessidade para sobrevivência.
Se eu tivesse primeiro comprado os móveis para cozinha, eu tenho certeza que deixaria de gastar muita grana com Marmitex. Bom, agora vamos para o terceiro passo. Agora que você tem uma lista de todos os móveis que você vai comprar, sabendo que você vai começar do zero uma nova jornada, e eu falo para você, vai ser a melhor coisa que você vai fazer na sua vida. Segundo, você tem uma lista, você tem um orçamento, uma lista de tudo que você vai gastar no mês. Todas as suas contas de água, de luz, internet do celular, internet de casa. O terceiro passo é muito simples. Eu aconselho que você tenha de 2 a 3 meses de todas as suas despesas pagas antes de sair de casa. Exatamente isso. Você vai definir o orçamento e com esse orçamento você tem que ter reservado, tem que ter guardado de 2 a 3 meses das suas despesas mensais antes de sair de casa. Isso para que você saia de casa com segurança, sabendo que, você nunca mais na vida vai querer voltar. Isso é muito importante. Tem pessoas que dizem que você precisa reservar 6 meses das suas despesas mensais, eu acredito que não. De 2 a 3 meses é muito bom ter reservado de 2 a 3 meses das suas despesas mensais, ok? E esses são os 3 passos cruciais para quem quer sair de casa, para quem quer abandonar o pai, quem quer abandonar a mãe, abandonar entre aspas. Pelo amor de Deus, continua honrando seu pai e sua mãe, mas sai de casa, vai viver a sua vida, você vai aprender coisas extraordinárias nesse tempo, você vai evoluir por anos, por semana, e eu falo isso por mim mesmo. Depois que eu vim morar sozinho, eu comecei a produzir mais, eu comecei a ter mais foco, e eu comecei a fazer mais coisas do que eu gostava com mais facilidade. Por exemplo, onde eu estava, fazer gravação é muito difícil e é algo que eu gosto muito de fazer, e eu acredito que muita coisa vai mudar na sua vida a partir desse momento. Coloca Deus em primeiro lugar, faça o seu planejamento também, coloca na mão dele que todas as coisas vai dar certo. Se você tem alguma dúvida, algo que eu possa te ajudar, eu peço, e vai ser um prazer te ajudar. Coloca aqui nos comentários se tem alguma dúvida, alguma sugestão de vídeo, e se eu posso te ajudar com mais alguma coisa. E é isso, um grande abraço para você, fica com Deus, uma ótima semana, e eu espero com todo o meu coração que daqui a alguns meses, talvez até algumas semanas, seja você vivendo essa mesma coisa que eu estou vivendo. Entrar numa casa totalmente do zero, imobiliar tudo bonitinho da maneira que você quer. Deus vai te abençoar muito ainda. Um grande abraço.